você falar, por exemplo, é bom esclarecer. Você me falou que alguém interpretou que eu disse que agachamento não pega glúteo. Doutor. Porra, tá, todos os vídeos eu falo que agachamento pega glúteo e quadríceps, não pega reto femoral e posterior de coxa. Doutor. Se você descer a fundo, o glúteo hipertrofia mais do que o quadríceps. Então vamos lá, Belmiro, faz essa pergunta para mim do agachamento, que eu vou responder diferente. Tá bom. Então vai lá. Simão, agachamento trabalha quais grupamentos? É para qual grupamento? Não, é um exercício completo? Não, a pergunta que você Não, vai fazer... fala de novo. Não, a pergunta que você vai fazer é pergunta. assim, Simão, agachamento e terra, pega muito glúteo e posterior de coxa? Cara, pega muito glúteo posterior de coxa, muito glúteo máximo e muitos posteriores. Além de também... Agachamento, você acha que pega posterior? Pega pra cacete, pega glúteo médio e glúteo mínimo. Vamos analisar. Agora vamos fazer a análise. Cara, Mas o paradoxo de Lombard. Calma, vamos fazer a análise. Cara, origem e inserção do glúteo máximo. Eu acho que tá tendo um pouco de confusão. Glúteo não estou discutindo. Minha questão é posterior. Tá? Mas vamos lá. Glúteo, origem e inserção. Origem, região posterior de quadris, ali pelo cóccix e tal. Primeira inserção, tuberosidade glútea. Segunda inserção é o tracto iliotibial. Ele vai começar a se juntar ali com o tensor da face lata e vai ter a segunda inserção no tracto iliotibial. E por causa dessa inserção com o tracto, essa inserção com o tensor da face lata, ele vai ter uma terceira inserção, que é na parte medial da tíbia. Então, na verdade, a ação do glúteo máximo ela é maior quando você faz extensão de joelho simultaneamente com a extensão do quadril. Ponto. Tá? Os posteriores de coxa. Existe diferença porque você tem a origem ali no tubéreo isquiático e você tem a inserção ali na região posterior. Legal. Bíceps femoral, ele é muito mais forte, muito mais potente do que o semitendino semimembranoso. Ponto. Tá? Então, tem estudos do Eben que, por exemplo, ele compara o grau de ativação entre homens e mulheres nos posteriores de coxa. E as mulheres têm mais dificuldade de ativação dos posteriores de coxa do que o homem. Aí você fala assim, bom, então a mulher ela é mais fraca. Aí não é bem, talvez não seja isso. Talvez seja o posicionamento do quadril. O posicionamento dos quadris da mulher, ele tem essa tendência a fazer essa movimentação dos quadris e o homem ele faz mais o movimento da báscula por ser mais encurtado. Então, muitas vezes, quando você faz um agachamento e você faz um terra, você sai rasgado no posterior. E aí a dúvida é, você sai rasgado porque ativou ou porque você é encurtado? Tá. Porque quando eu sou encurtado, você tem... Agora, desde 2001, Belmiro, o Scamilla já mostra que o quadríceps no exercício de cadeia cinética fechada, nesse caso analisou o leg press, a ação do quadríceps em todas as posições do leg press, pedal baixo, rodado externamente, pedal em cima, rodado externamente. Em todas as posições, o quadríceps tem mais ação do que o posterior. Então, deixa eu só mudar a resposta, porque as pessoas entendem errado. Simão, agachamento e terra trabalha muito o glúteo posteriores? Trabalha muito sim, tanto o glúteo máximo como os posteriores. O que acontece é que a ativação do quadríceps é sempre maior, e dos baixos também. Então, não vem me falar que você não faz ação. Não, a ação do glúteo agora é zero. Pelo amor de Deus, você faz extensão do quadril, faz extensão do joelho, cara. Como é que a ação dele é zero? O que acontece é que a ação é maior. A ação é maior do quadríceps. A mesma coisa panturrilha. Joelho estendido e joelho flexionado. O que pega mais gastrocnêmio? Os dois. Pô, mas o sólio é mais ativado quando o joelho está flexionado. Mas eu não estou dizendo que o sólio ativa mais que o gastrocnêmio. Então, eu acho que tem essas dúvidas ali que você fala assim, não, mas o posterior não entra. Ele entra. Mas só, mas fazendo um apêndice aí. Vai lá. Meu entendimento é que terra e agachamento, eles têm características diferentes. Sim. O agachamento tem uma dominância de joelho, terra tem agachamento uma dominância de quadril. E você tem aquela extensão do joelho, né, com o quadril flexionado no terra, que começa antes da extensão do quadril. Perfeito. Então, assim, até o estudo que eu cito no podcast com o Krause, ele mostra terra e elevação pélvica hipertrofiam vastos, só que bem menos que o agachamento. E eu acho que tem uma contrapartida. O terra para posterior, eu acho que pega. Inclusive, no meu livro, eu conto séries para posterior no terra, mas não conto para quadríceps. Enquanto no agachamento, até pelo paradoxo de Lombard e pelos estudos que analisaram hipertrofia do posterior, não tem hipertrofia. E são alguns. Tem o do cubo, tanto agachamento completo quanto parcial.
Tem agora o do Plotkin com o Schoenfeld de elevação pélvica, isso aqui. Nenhum deles mostra elevação pélvica, nenhum deles mostra a hipertrofia do posterior. Então, assim, eu me baseio nos estudos que analisam a hipertrofia. E nenhum deles mostra hipertrofia do posterior. Mostra hipertrofia, mas não é significativa. Não, tem os que nem mostram. Mostra um pouquinho, né? Reto femoral que não mostra nada, né? Reto femoral tem até uma atrofia no agachamento. Tipo zero. Exatamente. Então, que seria paradoxo de Lombard, né? Os então, dois. Assim, exatamente. Então, você tem uma hipertrofia, só que essa hipertrofia ela é bem mais baixa. Agora, quais seriam as limitações desses estudos, por exemplo? Né? Técnica do agachamento. Técnica do agachamento, tempo de treinamento. E a outra coisa que me deixa... que é uma coisa que me complica muito na hora de analisar os estudos, qual é o grau de classificação desses caras que fizeram sempre o estudo? Iniciante. Mas aí que tá. Não. Aí é muito difícil pegar um estudo, pegar uma galera treinada e botar para treinar só um então, exercício. Beleza. Então, né? vamos lá. Vamos no construto do conhecimento. Óbvio que você vai pegar a maior parte dos estudos e tem que ser com o iniciante, porque no iniciante é que a gente observa, né, a mudança muito rápida. Quem trabalha com pesquisa sabe, cara, que você manter 3 meses, 4 meses, 6 meses um indivíduo no estudo é muito difícil, muito difícil. Se nem os americanos fazem, e eles têm dinheiro para fazer isso, porque eles vão bancar o cara, olha, eu vou te bancar para você treinar. Aqui não, aqui a gente aperta o estudante e fala, ó, você vai treinar, senão eu vou te reprovar, né? Então, assim, é difícil fazer isso. Então, assim, é importante fazer no destreinado? Fundamental fazer no destreinado, porque no destreinado eu vou fazer as primeiras observações. Isso. Mas eu tenho certeza que no treinado e com o tempo de treinamento, os resultados vão ser totalmente diferentes. E por que eu falo isso? Falo isso porque todos os estudos que eu fiz de treinado ou avançados não deu diferença em nada. Em nada, todos os estudos. Então a gente pega, por exemplo, aquele alongar antes da força ou fazer a força antes do alongamento. E aí o cara treina 1 hora de alongamento, é uma aula de alongamento, do professor Arlindo, e 1 hora de força. Ou faz 1 hora de força e 1 hora de alongamento. O que mudou no final, Simão? Força? Nada. Porque os caras são treinados. Então, para você observar alguma coisa em 3 meses, não dá. E aí eu vou seguir ali no Camões. Cara, experimenta e vê como é que você se sente. Agora, se você me perguntar, você acha que é necessário fazer exercícios complementares para um agachamento por terra? Acho. Acho que são necessários exercícios complementares, como o nórdico, como uma cadeira flexora. Eu acho que são fundamentais. Então, assim, não existe exercício completo. Eu considero o terra um exercício completo, mas não considero ele perfeito. Perfeito, ótimo. Tá? Então, assim, eu acho que ele é completo porque ele pega tudo, mas não pega tudo com a mesma eficiência. E aí a necessidade de você saber isso, jogar com os isolados. Se você me perguntar o que você acha da elevação pélvica, né, que é o exercício da moda, eu vi o Contreiras apresentar, cara, e tomar porrada que nem louco lá na NSCA. A limitação do estudo dele é gigante. Me desculpa, mas tem medidas esse ali... do Plotkin também, né? Esse novo do Plotkin. Cara, tem apresentei agora no Enax no final de semana falando das limitações absurdas, né? E aí começou a se criar máquina, e tem máquina que você tem mais amplitude de quadril e tem máquina que você tem menor amplitude de quadril, isso também vai influenciar. Mas para mim ele é um exercício complementar. Eu acho que vale a pena fazer ele sim. Tá? Até porque tem movimento de joelho também, né? Tem um pouquinho, é pouco. Eu entendo a questão de isolado que você fala. Mas tem um pouquinho de quadríceps ali entra. Também entra. Mas é interessante você falar isso porque o João Nunes, né, a galera lá do Sul, eles conduziram um estudo, se eu não me engano, ele talvez não esteja nesse estudo. Acho que é o Ítalo, que é parceiro dele. Eles fizeram estudo justamente sobre inclusão da elevação pélvica no programa já de membros inferiores, que se eu não me engano tinha outros exercícios leg, etc. E o estudo mostra a vantagem para a inclusão da elevação pélvica, se eu não me engano, em mulheres já com experiência de treino. E a galera toda questionando, porque justamente o estudo que tem uma grande validade externa para aplicação prática, a galera questiona metodologicamente porque não analisou o exercício de forma isolada e etc. E aí quando a gente fala de seleção de exercício, isso é importante você falar, por exemplo, se estudou o exercício, então, por exemplo, você pega lá o tríceps francês, com tríceps 90 graus, a limitação de amplitude, né? Fiz o agachamento. Mas quando você bota numa sessão de treino, será que o resultado vai ser o mesmo?
Quando sessão de treino quando eu misturo com outros exercícios. Será que isso vai ter influência no resultado final? Então, esses estudos são estudos ainda incipientes, está se começando uma linha de pesquisa que vai levar aí pelo menos 20 a 30 anos para a gente ter, né, um bojo de conhecimento para falar assim, realmente é ou não é. E eu acho que uma grande sacada que a galera não tem é que esses estudos não elegem o melhor exercício. Não elegem. A galera acha, a partir do momento que o tríceps francês é melhor que o rosca, não se deve mais fazer o rosca, só tríceps francês. Não, só está mostrando que talvez num contexto onde você vai aplicar diferentes exercícios, você pode priorizar durante um determinado período, talvez de 10 semanas, né? Porque a gente não sabe se esses iniciantes, depois de 10 semanas, continuariam tendo uma melhor resposta para aquele exercício. Às vezes você já está acostumado a fazer aquele exercício, o outro é justamente o que vai quebrar o platô, né? Então, assim... Isso foi aquela discussão que a gente teve em relação à cadeira e mesa flexora. Você já tinha Exato. Assim. Quer dizer, ela fala, não, então agora... Por que você eu boto lá que eu fiz mesa flexora, mas professor, por que você está fazendo mesa flexora? Por que não está fazendo cadeira? Vou seguir uma linha do Mata que eu achei muito interessante, que ele falou. A gente está muito preocupado com o músculo. Mas não é só músculo. Você tem tendão, você tem ligamento, você tem osso. Articulação. Cara, isso não existe, é só o músculo. Então, por exemplo, na prática, isso aí eu vou te falar pela prática. Tríceps testa. Eu treinei muito tríceps testa. Consegui hipertrofiar? Consegui uma lesão de fossa do olecrano ferrada. Então, assim, vale a pena fazer um tríceps testa em pré-estiramento? Cara, pra mim não. Porque eu me machuquei. Eu meti um foco em francês e eu fiz uma diluição. E aí comecei a fazer o francês no dia de deltoide, só o francês no dia de ombro, e fazia o francês de novo no dia de peitoral, junto com outros 2 exercícios de tríceps. Cara, tive uma evolução, depois de 3, 4 meses eu passei a ter uma hipocondilite absurda no tríceps. E aí tudo que ganhou, perdeu, ainda tem que tomar anti-inflamatório, perdeu mais massa então, magra assim, ainda. Realmente, assim, exagerei talvez no volume do exercício. Cara, eu falo isso no agachamento, né? Aí vamos lá, voltar ali para o agachamento, que muita gente fica curioso no agachamento. Não, eu para ter maior ênfase do agachamento, e isso, olha, a discussão, vamos fazer um rio. A discussão sobre agachamento, ela é desde 1960 e até hoje não chegou a uma conclusão. Ponto. Então, se você pegar uma revisão de literatura do NSCA, que não é nem na Journal Strength, é naquela revista prática, tem uma revisão de agachamento e começa o histórico dos estudos dela em 60. Do Alex Ribeiro, né? Não. Esse é de outro, antigo. E ele começa a mostrar que na década de 60 era para se agachar profundo. Quando chega ali na década de 80, fala, para de agachar profundo. Quando chega em 1990 e pouco, agacha de novo profundo. Quando chega no 2000, para de agachar profundo. Então, vai mudando. Foi mudando. Conclusão, continua fazendo agachamento. Mas, o agachar, quanto mais agachar a fundo, mais eu vou trabalhar o glúteo máximo. Perfeito, isso aí a gente sabe desde sempre. Tá? Agora, todo mundo pode agachar profundo? A pessoa tem técnica de agachar profundo? A pessoa consegue agachar profundo? Legal. Agacha de forma errada durante 10, 20 anos, a conta vai chegar. Pode ter certeza que a conta chega. Né? Uma hernia de disco, uma lesão, uma discopatia, né? Vai ter que fazer uma cirurgia, botar prótese, mas um dia a conta chega. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.